Antes de começarmos, eu vou pedir para aqueles que puderem para a gente se ajoelhar, fazer uma oração, porque esse tema é bem delicado e porque nós devemos orar mesmo, né? Antes de começarmos a nossa mensagem. Senhor Deus, grandioso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui nesse congresso, nessa parte do congresso focada aqui para adolescentes e jovens, e nós te clamamos, Senhor, que se faça presente em nosso meio. E que o Senhor fale às nossas mentes, aos nossos corações, que o Senhor se comunique conosco e que cada coração aqui, cada mente esteja aberto para ouvir a Tua voz. Ó Senhor, nós temos verdades preciosas aqui para tratarmos, são assuntos que são muito atrativos e nós precisamos ter equilíbrio, Senhor, ao usar cada uma dessas coisas que serão citadas aqui. Me ajude, ó Pai, a lembrar do que eu estudei, do que eu sei, e me ajude, Senhor, a ter agilidade no tempo. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Gente, eu tenho uma palestra só sobre filmes e séries e novela. Eu tenho uma palestra só sobre música. E eu tenho uma palestra só sobre redes sociais. E eu precisei unir as três aqui em uma só. E tá um slide, uma sequência de PowerPoint grande que eu já resumi umas 5 vezes. E eu vou tentar passar aqui em 1 hora, mas tá difícil ainda, 1 hora ainda é difícil. Mas eu espero que o objetivo seja alcançado. E a gente pode conversar mais depois sobre esses temas também, se vocês quiserem se aprofundar só em um ponto ou em outro. Eu quero começar falando com vocês, gente, que é o seguinte: eu já fui completamente apaixonada. Ai, tá filmando, ficar aqui atrás. Pode movimentar. Eu já fui, gente, completamente apaixonada por filmes e músicas. Eu ainda gosto, é claro. Mas assim, eu era fascinada. Eu amava assistir filme, escutar música. Eu nasci no lar adventista, então sempre tinha aquela coisa, né, da música cristã. E eu lembro de uma vez, na adolescência, que eu estudava na escola assim, normal, escola pública, e a gente, eu digo isso porque tem gente aqui que faz verdadeira educação, né, em casa. E tem gente aqui que eu sei também que vai para a escola, e tem gente que nem vai para a escola lá que já acabou. Mas enfim, eu ia para a escola normal, escola pública, e eu lembro que estava super em alta, né, hip hop, e dançar, sabe, dançar break e tal. Quem lembra disso? Ninguém lembra. Essas músicas assim, esse pop americano aí, Estados Unidos aí e tal. Mas antes, assim, quando eu era adolescente, estava mais em alta quem? Eminem, Akon, tinha outros, tinha música também da Rihanna, da Jennifer Lopez, e aí tinha aquelas coreografias, eu adventista, claro, cristão, aí eu ficava assim, na escola, assim, que legal, eu queria aprender também a dançar. Eu lembro que uma vez eu consegui um DVD com uma amiga, de um clipe da Jennifer Lopez, que eu achava lindo, assim, olha. E aí eu lembro que eu peguei, escondido, peguei, emprestado, cheguei em casa, na hora que eu cheguei em casa, eu botei o DVD, eu estava sozinha em casa, né? Meus pais trabalhando, meu irmão na escola. Aí começou a tocar lá, comecei a aprender alguns passinhos. Na hora, veio uma coisa assim, na minha cabeça: quem está aí com você? É Deus ou é inimigo? E na hora, deu uma coisa assim, que eu estou sozinha em casa. E se acontecer alguma coisa ruim comigo, se dá um piripaque que eu morrer, eu morro perdida. E aí, na hora, eu tirei o DVD e aí eu fiquei: quer saber? Eu não vou entregar amanhã não, vou tirar essa coisa da minha casa agora. Saí, fui na casa da menina, andando sozinha, e fui lá e devolvi pra menina o DVD. Gente, eu gosto também muito de música, muito, muito, muito. Eu confesso pra vocês que depois que eu entendi melhor sobre música, e sobre a reforma da música, melhor dizendo, foi um grande baque pra mim. Mas um baque assim, gigantesco, de chorar. Por quê? Porque, mesmo sendo cristã, né, tem muita música aí legal. Eu amava as músicas inglesas, assim, gospel, né, mas inglês, assim,
nossa, aquela coisa, é a substituição, né? Você não escuta a música mudando, mas escuta um Matt West aí, tem vários outros cantores americanos, e sempre gostei muito de música. E, para vocês terem uma ideia, eu entendo de música, embora eu não esteja tocando assim, mas eu fiz aula durante 7 anos. Estudei escola de música, fiz aula de teoria, de prática, de piano, teclado, órgão também. Eu tinha uma professora, uma época foi a professora da congregação cristã, né, que eles tocam órgão, e a mulher tocava, assim, e aí eu treinava com ela, fiz aula com ela também. Então eu aprendi muito. E eu acredito que quando eu entendi a reforma da música, me deu um baque tão grande que assim, eu tive que reorganizar a minha vida em cima disso, então, tanto que eu gostava de filme e de música, principalmente, né? Série também. Ah, pera, né? Quem é que não gosta? Alguém que não gosta? Melhor perguntar, né? Olha só, eu lembro também de uma vez que tava em alta Netflix, assim, quando começou mais, assim, sabe? Aí tem a Netflix. E aí, eu lembro que 2 amigos, um amigo e uma amiga, perguntaram pra mim, mas você quer assinar a Netflix? Nem vou te cobrar. Na hora, eu falei, não. Eu pensei, eu acho que eu quero, mas não vou. Porque eu tenho certeza absoluta que se eu ligar a Netflix, eu começo uma série e não paro até acabar. E, gente, hoje, quando eu olho para essas coisas, é claro que eu não vou ser hipócrita e dizer assim, que não tem graça nenhuma, que não é legal, coisa nenhuma. É legal, tem muita coisa interessante, chama a atenção. Mas hoje, eu olho para isso e eu fico assim, gente, perca de tempo. Sabe por quê? Porque a gente tem, se a gente tiver sorte de viver 80, 90 anos, né? A gente fala, vai voltar. E se ele voltasse ano que vem, o decreto saísse agora, você estaria salvo? Você não estaria salvo, então não adiantou de nada viver aqui 18, 15, 16, 20 anos para morrer perdido. Grande coisa viver 20 anos. Imagina lá naquela época de Jesus, na época de Noé, que eles viviam 930. Pensa. Casavam com 300. Eu fico pensando, quanto tempo que era a infância? Quanto tempo que era a adolescência deles para casar com 300 anos? E viver até 900. Quase 1000 anos vivendo. E ainda assim morreram. E a gente? Se a gente tiver sorte, se não morrer de acidente, se não tiver um câncer, inclusive está muito em alta câncer em jovens, muito em alta. Por quê? Porque a gente cresceu comendo o quê? Miojo, Toddy, mucilon, farinha láctea. Agora, margarina, refrigerante, salsicha. Agora, nossos pais, que já tem muita gente com câncer também, hoje com 40, 50 anos, mas a tendência é a nossa geração, a de vocês, que ainda é mais nova que eu, ter mais ainda. Porque cresceu comendo isso. A base no treino. Juntar no treino. É a junção mesmo, de nutrição com proteica. Nutreica? É nutreica mesmo, né? A base, enfim, essa base aí nutricional é muito melhor de uma pessoa hoje que tem 50 anos, por exemplo, porque ele cresceu comendo o quê? O que seus pais cresceram comendo geralmente? Era mingau, era leite da vaca de verdade, não era de caixinha, era... Carne de caixinha, mas matou. Isso, carne com farinha, era angu, era um negócio assim que eles comiam quando era criança. Então, cresceram com isso. Isso, pão, é bem diferente do pão de hoje, então tem uma grande diferença. E se você não tiver um câncer, não sofrer um acidente, tiver sorte de viver 80, 90 anos com saúde, aí o Silvio Santos aí 93, parece, 92, viver tudo isso, gente, o que é 92 anos para uma eternidade? Nessa idade de vocês, talvez você ainda não pense tanto assim nesse futuro. Eu completei 30 anos esse ano. Para mim foi um momento assim de muita reflexão. Falei, já? Mas já? Para mim ontem eu tinha 15, agora eu tenho 30. Aí pesou mais, sabe? Eu fico assim, gente, daqui a pouco faz 60. E aí já a força já não é a mesma coisa. É claro que eu posso cuidar. Jesus volta antes, é a nossa esperança. Mas e se não voltar? Eu não quero tirar a esperança de vocês, gente, mas
E não me interpretem mal, mas a gente escuta essa história. Eu acreditava que Jesus ia voltar lá em 2000, 2001. Não porque o pessoal falava que o mundo ia acabar. Mas eu era criança na igreja, eu vi um fervor na igreja adventista que eu achava que Jesus ia voltar. E não voltou. 2001 até agora já foram 24 anos, não voltou. Ele vai voltar, tenho certeza disso. Mas e se demorar mais um pouco? Por quê? Depende de um povo preparado. E aí, para a gente começar aqui, eu tenho um vídeo bem legal para a gente começar. Peço que vocês prestem atenção. Ele vai falar aqui de uma forma geral sobre filmes. E eu achei bem mais interessante esse vídeo do que eu falando, mas eu vou completar com outras coisas daqui a pouco. E aí, quantos gostaram do vídeo? Oh, a maioria. Alguém não gostou, depois a gente conversa. A gente pode conversar mesmo, viu? Vocês podem me procurar. Pode voltar lá no PowerPoint, por favor? Então, gente, além de toda essa questão do ocultismo, né, nos filmes, também tem outra coisa que é bem forte e sutil, que é a frase que tem em quase todos os filmes da Disney principalmente. Siga o seu coração. Isso, vocês já sabem a frase. E o que a Bíblia fala sobre seguir o coração? Exatamente, é muitíssimo enganoso. E por que é enganoso, gente? Porque o coração a gente associa aqui às emoções, né? E se a gente for agir completamente pela emoção, a gente só quebra a cara. Pior que é isso mesmo, gente. Só quebra a cara, é isso. O mundo vai até te dizer, não, tem coisa que precisa de equilíbrio. Razão junto com emoção. Tem coisa que é emoção, tem coisa que é a razão. Eu posso te dizer com certeza, tudo é razão. É claro que a emoção é importante, você vai considerar ela, mas o que manda é a razão. Quem tem que mandar é o cérebro. É o cérebro que é a caixa de comando do corpo todo. Se ele falou, está dito. Se a razão, que é justamente a parte do lobo frontal, essa parte aqui da frente do nosso cérebro, que é responsável por isso. E por isso, justamente, que na fase aí, quem aqui tem menos de 20 anos? Bastante. Nessa fase aí, principalmente, né, de 13, adolescente de 13 a 20 anos, que vocês mais vão tomar decisões pela emoção, porque a parte do cérebro de vocês que está mais alta e a parte da racional ainda está sendo finalizada. Isso é normal do cérebro, faz parte do desenvolvimento do ser humano. Ela só vai ali, digamos que, estar pronta entre 20 e 21 anos e depois disso ainda existe a lapidação, que aí ela se estende até uns 30, 35. Cada autor fala uma coisa, de um autor científico. Mas onde seria a lapidação, está pronto, mas o corpo ainda vai lapidando, que é um processo de amadurecimento natural da vida. Porém, gente, é justamente nessa fase, ainda justamente para essa lapidação também, a gente pode estender até os 20 e poucos, que é o momento que a gente mais toma decisão errada na nossa vida. E que mais vocês vão se arrepender. Eu cresci no lar cristão, tive a graça disso, embora, como eu falei para vocês, eu não vivi verdadeira educação, eu ia para a escola e tudo mais, mas assim, isso ainda me livrou de muita coisa. Tomei muita decisão errada, mas assim, me livrou de ter caído num buraco mais feio. Inclusive, eu vou até falar sobre isso com vocês em outro momento. Mas, eu falei pra vocês aqui, tem algumas coisas que eu fiz que vocês podem até achar assim, nem nada a ver, eu também faço, eu já fiz. Mas, vocês até viram ontem, não existe nada a ver, ou é ou não é. E a gente ama ficar em cima do muro, em cima da linha. Pode passar para mim, por favor? Eu até já falei o vídeo, já falei de seguir o coração, pode passar? Pode passar, vocês citaram. E aí, filmes e desenhos bíblicos. E o negócio cortou ali errado o S, mas filmes e desenhos bíblicos. Né? A gente falou de uma forma geralzona aqui dos filmes, está em filme e desenho bíblico. Esse pode, né? O que acontece em relação a isso é o seguinte, pode passar para mim, por favor. Quanto tempo por dia você passa orando, lendo a Bíblia e o Espírito de Profecia? Se é que você faz isso. Se você faz, me fala aí, alguém aí, quanto tempo mais ou menos você gasta? 1 hora. Olha, 1 hora é raridade. 15 minutos?
5 minutos? 1h30 tá bom. Depois 2 horas e meia, que o tamanho total. Ah, mas aí é eu horas, então. Não, a gente deve ter 2 horas e meia no total. Então, montar, se for montar, é isso mesmo. Então, mas vocês estão bem. E os outros? Eu sei que tem uns que é 15 minutos, que é 5, ele nem faz. Tem, com certeza tem. Bom, e aí agora vem a segunda pergunta. Você prefere mexer no celular, assistir novela, filme, série, ou fazer o primeiro ponto lá, orar, ler a Bíblia, estudar a lição? Raridade também. Mas convenhamos, né, que vocês perceberam que no vídeo aqui, quando mudava para cenas de filme, chega a dar uma, né, o áudio é diferente, é uma coisa assim, e tudo isso o cinema faz propositalmente. E olha que a gente está com uma caixa de som aqui, né, boa, mas o cinema, vocês sabem bem, é caixas para todo lado, é uma coisa assim para dar aquela experiência, uma tela gigante, para tentar te imergir ao máximo. E quando a gente assiste também em casa, acontece mesmo. Vocês viram que com uma caixa o som é muito mais amplo, ele preenche, né, o ambiente assim, de uma forma que prende mais a atenção. E além disso, ainda tem a questão da tela. A tela em si, gente, seja esse projetor, seja o computador, seja o celular, qualquer tela, essas telas de luz intermitente, elas têm o poder de fazer um tipo de... Fugiu a palavra aqui? De hipnotismo, exatamente. Hipnotismo. E isso, eu ia até trazer conteúdo para vocês sobre isso, mas tem muita coisa ainda para passar e não deu para encaixar. Mas isso é simples, vocês conseguem encontrar na internet facilmente, pesquisar. Tela causa hipnose. Por quê? Ela vai rebaixar o lobo frontal, que é a parte da frente do cérebro de vocês que já não está plenamente formada. Nessa idade, né, menos de 20 anos. Vai rebaixar o pouco que tem ali de razão. E quem já é adulto e tal também rebaixa. Muito contato com essa tela vai rebaixando o lobo frontal. O que acontece? A gente assiste os filmes, as novelas, a TV, o que seja, e a gente começa a trazer aquela informação para dentro do cérebro de forma menos filtrada. Por quê? Porque a razão não vai estar ali aguçada. E como ela vai entrando ali sem filtro, o que acontece? Pelo contemplar, nós somos transformados. Com o tempo, a gente começa a não achar tão errado assim, né? Aquelas coisas de magia, de poderes sobrenaturais. Com o tempo, a gente já não acha tão errado assim traição. O que mais tem em filmes, novelas, traição. A gente já não acha assim, não tem mais aquele peso, mentira, não, só uma mentirinha. A gente vai relaxando, é justamente por causa desse filtro que foi sendo aí reduzido. E aí outra pergunta, você ora 3 vezes por dia, como fez Daniel, como faz o Daniel? E essa oração aqui não é contando com a da alimentação, tá? Senhor, abençoe essa comida, em nome de Jesus, amém. Não, é parar para conversar com Deus 3 vezes por dia. Conversar, como você gosta de conversar com um amigo. Parar para conversar 3 vezes por dia, você faz isso? Quantas vezes no dia você pega no celular? E aí? Alguém pode responder? Eu não estou escutando. Quantas vezes por dia você pega no celular? 24. 3 vezes? Olha. 24. Você já contou? 24 vezes? Pensei que alguém ia falar o tempo todo. É mais difícil calcular quantas vezes fica sem o telefone. E se você está trabalhando com uma coisa, não pode deixar o celular. Quando está aquele filho, ela não vai deitar. Nesse caso, né? Tem gente que trabalha com celular. Pois é. Você vai fazer uma coisa enquanto vai no telefone. É isso. Justamente, vai atrasando as tarefas, né? Então, essas perguntas aqui são justamente para a gente refletir. Quando eu leio uma história na Bíblia, ou no livro, eu digo um livro que tenha conteúdo bom e relevante, quando eu leio a história, o meu cérebro é aguçado a imaginar aquela cena, imaginar os detalhes. Tem gente que consegue ter uma criatividade maravilhosa, que começa até a colocar a voz em cada personagem, eu coloco. Tem o tom
emoções ali, a roupa da pessoa que a pessoa estava, e isso vai aguçando. Agora, se a gente assiste o filme, o desenho pronto, é um conteúdo preguiçoso, já vem tudo pronto. É só ficar lá hipnotizado e assistir o negócio ali até o final. Tem série, né, eu coloquei aqui vários nomes, tem o Extremo, né, que seria Lucifer, mas tem a The Chosen. Tem doramas, que está super em alta, as novas novelas. Tem as novelas bíblicas também, tem as novelas tradicionais da Globo, da SBT. Tem filmes, série, tem até série no aplicativo lá, no negócio lá da Adventista, né, Feliz 7 Play. Tem um monte de coisa lá. As novelinhas, então as coisas lá bem. Malhação Adventista, bem isso. Tem muita coisa lá, né? E como conservará o jovem limpo o seu caminho? Se até, né, onde a gente diz que vem, de onde vem a verdade, né? No Adventismo tem coisa errada. Complicado. Porque na verdade no nosso meio sempre vai ter. Nós somos pessoas, lidamos com pessoas e somos tentados. Mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podemos suportar. Então, cada tentação que vem até você, você pode suportar. Se você não venceu, é porque você não está perto de Deus. Neurônios espelhos. Tem um estudo feito na Universidade de Parma, na Itália, muito interessante, que ele foi descoberto nos anos 80, mas ele vem sendo estudado até hoje. É um estudo assim, contínuo, muito interessante, que é essa questão dos neurônios espelhos. Eles fizeram em macacos e depois começaram a projetar no ser humano e acontece a mesma coisa, gente. O que acontece? E aí, isso aqui explica muita coisa dos filmes, do porquê assistir, o que assistir. Esse estudo comprovou que quando a gente vê uma pessoa fazendo aquilo, o nosso neurônio lá do mesmo lugar onde a pessoa fez aquele erro, reage. Ou seja, o nosso cérebro reage como se ele estivesse fazendo a mesma coisa. Então, peraí. Se eu assisto um filme daquele, cheio de magia negra, meu cérebro captou a informação de como se você estivesse participando. E você estava? Era um culto ali de bruxaria dentro da sua casa, ou sei lá onde você estava assistindo. Participou, não foi talvez de uma forma tão direta, mas participou. Se você vê uma cena de adultério, de traição, seu cérebro captou ali. Você vivenciou aquilo. Se você viu mentira, tudo de errado e de bom também. É impressionante, gente. Coisas simples, até coisas complexas, eles mostram nesse estudo. Vocês podem até pesquisar e encontrar mais detalhes. Como, por exemplo, eles colocaram um macaco lá, olhando o outro comer a maçã. O cérebro dele apontou lá o neurôniozinho justamente ele dá alimentação, como se ele, e como ele já conhecia o sabor da maçã, era pior ainda. Quando a gente vê uma coisa que a gente já conhece, né, que a gente já experimentou, é pior ainda. Então, a reação dos neurônios é ainda mais forte. A gente só aumenta o nível do pecado conforme o que a gente já experimentou ali, digamos que fisicamente, presencialmente. Mas se você assistiu, você captou. E por isso que é tão sensível esse conteúdo, esse acesso a esses conteúdos. Gente, eu tenho Instagram, trabalho com internet e eu tento, né, passar pouco tempo e realmente eu sou olhada assim, poucos minutos que eu passo, eu só posto, vejo um detalhe ou outro e sumo. Mas assim, se parar um minutinho ali e rolar os Reels, já aparece umas porcarias que não tem nada a ver com o que eu gosto. E já, o cérebro captou. Como se eu tivesse feito aquilo. Olha só. E aí aparecem umas coisas bem lindas, né? Vocês sabem, cada algoritmo está treinado para cada um de vocês. Tem gente que vai aparecer coisa de finança, tem gente que vai aparecer de jogos, de filmes, né? De futebol, de mulher com pouca roupa, mulher dançando, vai aparecer. Cada um com um ali. Eu vi um podcast de um influencer, não lembro
Engraçado que os mesmos que produzem as coisas pra gente, eles não fazem como muita gente faz. Estão fugindo, né? Muita gente tem entendido exatamente o que o nosso colega aqui falou, que eu vou pontuar aqui também. Então, se a gente prestar atenção nessa questão dos neurônios espelhos, você já consegue filtrar muita coisa do que você vai assistir. Agora está errado de novo aqui. Por quê? Mente, caráter, personalidade, volume 2. Diz, é lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nós somos transformados. Pelo que nós contemplamos. E hoje está todo mundo assim, não é verdade? Gente, a gente sai às vezes marca para ir com os amigos num lugar, tá todo mundo no celular. Né? É difícil alguém parar, largar o celular para conversar, para ter um relacionamento ali, de conversa mesmo, de vamos falar sobre outras coisas, não vamos ficar ali no celular olhando coisas dos outros que nem estão ali com a gente. Olha como a gente mudou a importância que a gente dá para os relacionamentos. Não, e se fala por coisas que consumem coisas muito vazias, entendeu? Isso. Não tem uma conversa profunda. Exatamente. Conversas profundas não existem mais. É difícil. Ixi, agora parou. Agora foi. Esse estudo aqui da Universidade de Colorado, lá nos Estados Unidos, também é muitíssimo interessante. E aqui nós temos essa apresentadora de TV, a Kate, e eles fizeram também um estudo com uma parte desse estudo com o Steve. O Steve, ele é um youtuber bem famoso lá nos Estados Unidos, youtuber de jogos, tá? Um jogo de videogame. E aí, ele fizeram um estudo com os dois, uma parte desse estudo, né, foi com eles dois. E o que consistia o estudo? Eles colocaram os dois focados em uma atividade e colocaram eletrodos na cabeça deles. Né? Eletrodos são as coisinhas ali do exame, né, para ver o que vai acontecer na cabeça e na mente da pessoa. Colocaram aqui o cérebro da Kate, colocaram ela focada numa atividade. E aí, quando ela escutou o barulhinho de notificação no celular, olha como que o foco dela mudou. Aqui ela estava focada. Olha só, já deu uma espalhada. Só de escutar o pim, cada celular tem um, né? 25% de menos foco, menos produtividade. Isso na Kate, que é apresentadora de TV, que trabalha com celular, com telas o tempo todo. Agora o Steve, que trabalha com jogos. Imagina. Ups. Olha só o cérebro dele. Notaram a diferença? Olha o da Kate, olha o dele. Percebam que, olha o da Kate aqui antes. Ela está com muito mais foco. As luzes aqui estão mais centradas na região aqui do córtex pré-frontal. E depois se espalha. Olha o do Steve. Nem há tanta concentração. Ele não consegue concentrar tão bem quanto a Kate. E o cérebro dele se distrai muito mais do que o da Kate. E o que ele faz? A profissão dele é ser youtuber de jogos. É isso. Ganhou muito dinheiro já. Nem sei se ele joga ainda, mas ficou bem famoso com isso. Foi cerca de 200% de desconexão, de falta de foco. Isso com tela, gente, com celular. E aí, como é que a gente vai estudar a matéria lá para passar no Enseja, para conseguir nota, no Enem que seja? Como é que a gente vai aprender um português simples, que o básico, a gente tem que estudar, tem que aprender a falar e escrever bem. Isso o Espírito Profecia fala que todo jovem, toda pessoa deveria saber, ela fala que deveria dominar a sua língua materna. Aqui no Brasil é difícil alguém dominar português, ainda mais que é difícil. É difícil porque tem muita regrinha, né? Mas assim, o pessoal fala muito errado, escreve muito errado. Nem português consegue aprender, imagina outra coisa, imagina matemática. Imagina fazer engenharia. Se bem que aí já é outra coisa, né? De chamar e tudo mais, mas gente, tem muita gente que vai fazer faculdade na área de exatas e reprova, e é normal reprovar na faculdade de exatas, nas matérias de cálculo, porque são difíceis. Mas hoje em dia, não sei se vocês já viram videozinhos assim na internet, no Instagram,
TikTok, não sei se tem no TikTok, também deve ter. Esse pessoal que sai perguntando coisas na rua, assim, que estado é esse do Brasil? Que país é esse aqui da América do Sul? A pessoa não sabe. Um estado, assim, eu acho que era Paraná, a pessoa fala Rio Grande do Norte, do Paraná. Gente, é uma coisa nada a ver. Você, todos aqui, até os mais novinhos, a gente, é obrigação nossa saber os estados do nosso país e as capitais. Mínimo de geografia, mas não sabe. Eu vi também os acadêmicos de medicina perguntando lá de inflamação no fígado. cidade de Chile, não sabe onde fica. Eu fico, Onde é que faz? lá dos Estados Unidos e fala outro dia. Pois é, tá vendo? Olha como que o que está acontecendo. E aqui tem umas explicações para isso também. Toda vez, aí entra no que. Qual é o seu nome? Robson, que o Robson falou. Toda vez que o celular faz um som, ou vibra, ou às vezes você já colocou no silencioso, mas você vê a notificação chegando, seu cérebro libera uma dose a mais de cortisol. Isso faz com que você desenvolva problemas no sono e até depressão. Há uma sobrecarga de adrenalina e as pessoas se sentem exaustas sem nem saber o porquê. Isso é mais comum entre adolescente, que usa mais ainda, né? Jovem, adolescente usa ainda mais tela. Alguns não, alguns sim de vocês aqui, né? Tem gente que não tem, mas tem gente que tem. E o que acontece? Além dessa questão, né, do vício de dopamina, que tanto tem se falado na internet, o que acontece? Antes de vir essa dopamina, vai vir o cortisol para pedir a dopamina. Então, o cortisol e a adrenalina são hormônios do estresse. Eles vão te deixar mais estressado, mais agitado, mais impaciente para pegar o celular logo. Teve uma vez que eu esqueci o meu celular no balcão de uma farmácia e, graças a Deus, a mulher guardou e desligou e tudo. Mas assim, eu tive que ficar um dia sem, 24 horas mais ou menos, porque não tinha como eu pegar naquele momento. E eu trabalho com o celular. Mas assim, interessante que o dia foi passando, chegou uma hora que começou a me dar uma raiva, uma impaciência. E eu pensei, mas o que eu estou TPM? Por que eu estou assim? Aí eu lembrei, cadê o celular? Eu não peguei no celular hoje. Gera um vício, vira um vício. E aí, olha só, gente, o que acontece. Os viciados em dopamina têm alguns efeitos, né, desse muito uso de tela, porque vem o cortisol, a adrenalina, chamando aquele celular, aquela tela, e quando você pega ali, começa a rolar o feed, aí começa a vir a dopamina, que é aquele hormônio do relaxamento, para você se sentir bem. E isso gera um vício, né, um ciclo vicioso. E a ciência já mostra que alguns dos resultados que isso traz para a nossa vida é insônia. Tem alguém aqui sofrendo de insônia? Falta de energia pela manhã. Acorda assim, bem desanimado já. Olha só. Desequilíbrio de sentimentos. Tipo assim, rapidamente está triste e no mesmo dia explode de raiva, sem paciência. Perda de memória. Perda de memória. Todo mundo. Vocês tiveram Covid? O Covid também foi terrível para fazer isso. Perda de memória. Gente, o que acontece? A perda de memória é simples. Se a gente não consegue ter foco direito, imagina gravar as coisas na mente. Dificuldade em focar e concentrar. Quem sente alguma dificuldade de focar e concentrar? Inabilidade, olha só. Dificuldade de se conectar com outras pessoas. Mais vontade de consumir açúcar, doce. Mais vontade de consumir cafeína. Aí às vezes você pensa assim, cafeína, não é só café não. Chocolate, o guaraná, o refrigerante, que mais? O açaí, a maioria tem cafeína. Tem. Se for natural, não. Mas aqueles açaí, sorvete industrializado, processado, não tem xarope de guaraná. Eu concordo, nem presta. Não conseguir lidar com o estresse, dificuldade
dificuldade de controlar as emoções, né? E dificuldade de perder peso. Gente, até dificuldade de perder peso está associado com esse ciclo da dopamina. Complicado, né? Em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, nós lemos: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Gente, desculpa aqui pelo esse corte aqui, eu copiei, eu estava copiando os slides das palestras para juntar em uma só e ficou assim, todo desconectado, desconfigurado. Mas olha só o início desse verso: deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Se está trabalhando na nossa vida, a gente precisa dar um basta, precisa controlar isso. Não quer dizer que você vai jogar o celular fora e você não vai usar mais telas. A gente precisa estar no mundo tecnológico. A gente não dá pra gente viver como um eremita lá no meio dos matos, isolado, morando numa caverna sem energia. Não dá. Até dá, né? Mas não é saudável. Mas isso é equilíbrio, gente. A gente tem que olhar a Bíblia, as profecias são equilibrados. A gente precisa aprender a desenvolver esse equilíbrio, que é o mais difícil. Quanto tempo por dia você passa diante das telas? 2 horas. Eu não sei se deixa eu ver, eu vou olhar como eu faço a sua. Tem como cada um ver na configuração. Tem como ver na configuração. Vamos ver isso depois. Olha só, gente. Muita internet pode afetar o cérebro de um adolescente. Isso daqui é a continuação daquele estudo lá da Kate e do Steve. A continuação do estudo mostrou o seguinte: o uso excessivo da internet por adolescentes está causando atrofia de inteligência. O que é atrofia de inteligência? Exatamente. Quem falou burrice? Esse é burrice. Levando a problemas de consentimento e de memória também. O excesso de internet pode causar a perda de partes do cérebro dos adolescentes, revela o estudo. O que está acontecendo? Tem partes do cérebro que estão atrofiando tanto que para de funcionar. Ou seja, você está matando um monte de neurônios seus que não vão voltar e você só vai emburrecer do tanto novinho. Olha só, ainda nem formou, nem tem a profissão, nem tem uma família, nem banca uma casa e já está ficando burro. Imagina. Complicado, hein? Pode passar, André. Olha só, gente. A atrofia da inteligência no cérebro de usuários de internet tem piorado com o tempo. Isso pode afetar a sua concentração, a memória, bem como a sua capacidade de tomar decisões. Olha só, já está difícil tomar decisão na adolescência porque ainda o lobo frontal não está pronto. Imagina viciado em tela. E estabelecer metas também. Isso também reduziria suas inibições e levaria a comportamentos inapropriados. Isso até comum de se ver em adolescente, comportamento inapropriado, mas também, infelizmente, agora em jovens e adultos com comportamentos inapropriados, que não condizem, sabe, com a idade, imaturos. Excesso de tela também causa isso. Pode passar, por favor. As áreas afetadas no cérebro incluem o lobo frontal, a parte que eu falei para vocês, que governa as funções executivas como planejamento, organização e controle de impulso. Imagina, vocês estão numa fase, a maioria de vocês aqui, do desenvolvimento dessa parte e o excesso de telas inibe o desenvolvimento dessa parte. É tentar limpar e jogando terra ao mesmo tempo. Tentando limpar, tentando construir enquanto tem outro derrubando. Pode passar. Olha só aqui também. Outra parte do cérebro, aquela partezinha da imagem, também foi mostrado que ela está sendo atrofiada, perdendo o volume, ou seja, está diminuindo o tamanho. Ela está associada à supressão de impulsos socialmente inaceitáveis. E aí a gente vê um monte de adolescente fazendo umas coisas assim ridículas.
Tem umas tão extremo hoje em dia, né? Que tem aqueles que já dizem que são animais. Agora eu sou um animal e eu sou animal e me respeita que eu sou animal. E a gente tem que respeitar, porque senão a gente pode ter preso. A gente tem que respeitar, mas tem que respeitar tudo, todos. Respeitar e assim, eu respeito, mas eu não concordo. O direito meu é não concordar. Mas a gente tem que ser. Não pode falar que isso é. Tem gente que fala, né? Mas depois leva o processo também. Aí é complicado. Você falar assim. Né? Igual um vídeo que eu vi outro dia falando sobre isso. Aí falava assim, a falta daqueles pais raiz, sabe? Que dá um tapa no pé da orelha. Oxi, virou cachorro. Vai ficar ração então. Vai ver que tal então. Outro ponto, gente, a ínsula do cérebro está envolvida com a nossa capacidade de desenvolver empatia e compaixão pelos outros e capacidade de integrar sinais físicos com emoções. Gente, imagina a pessoa ter dificuldade de desenvolver empatia, compaixão pelas pessoas. O que o mundo vai virar se a gente não tem empatia, não tem compaixão uns com os outros? Já está difícil, né? A tendência é só piorar, porque as pessoas estão cada vez mais viciadas agora com inteligência artificial, está cada vez piorando mais. Aqui também fala aqui, ó, sobre comportamento violento. Isso também está relacionado com a qualidade do relacionamento. Como a Esther falou aqui, de falta, né, de conversas profundas. Pode passar. Olha, gente, que interessante esse verso aqui. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar. Olha só. Senão, em vão será a nossa vida aqui. Pode passar, por favor. O mundo está cheio de erros e fábulas. As novidades em forma de dramas sensacionais estão continuamente surgindo para prender as mentes e abundam teorias absurdas que são destrutivas para o progresso moral e espiritual. Se a gente não consegue ter um desenvolvimento moral e espiritual, a gente está indo para onde? Estamos caminhando para onde? Pode passar, por favor. Esse livro aqui é um livro até antigo, mas o nome dele é Nos Divertindo até a Morte, que é a capa em inglês. E no livro ele fala, olha só, que toda tecnologia, você acreditando ou não, ela tem uma agenda, ela foi feita para um propósito. E o propósito nunca é para o seu bem, nunca é para você, para te fazer feliz, para melhorar seus relacionamentos, não é. A tecnologia, cada ferramenta é feita por um fundo ali muito maior, que por trás das empresas geralmente é o lucro, né, o ganho de dinheiro, mas também quem vocês acham que está ali por trás, dirigindo essas pessoas para criarem tantas ferramentas, tantos aplicativos, tantas coisas. Tem coisa muito boa que dá para aproveitar muito bem, mas tem coisa que a maioria é descartável e às vezes nem compensa ter o 10% que é bom. Pode passar, por favor. Então, como se conectar de forma saudável? Volta ali, rapidinho. Né? Falei aqui e como que seria uma forma da gente conseguir ter equilíbrio nisso. Passa aí. Não vai ser fácil, esse é o primeiro ponto. Você decidindo aqui se conectar de forma saudável não vai ser fácil, você vai sentir bastante, vai dar o efeito ali do vício, o contrário, né, da abstinência, vai dar, mas você consegue. Pode passar. O primeiro ponto, gente, vocês precisam entender que multitarefas é um mito. Ser multitarefas é um mito. Não existe isso. Falam muito que a mulher que é boa nisso, né? Que cuida do filho enquanto a máquina está lavando, que faz a comida, não sei o que. Pode até fazer, mas o cérebro não foca em tudo ao mesmo tempo. Não existe isso. Foco do cérebro é uma coisa só. Uma coisa só. Pode ser que fique ali 2 minutos em um minuto em outro, 30 segundos em outro, mas é uma coisa só. E na verdade, para focar de verdade, assim, aprofundando,
nosso cérebro demora uns minutinhos para focar mesmo. Então, se a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente não tem foco e a gente atrapalha todo esse processo de conectar com o equilíbrio. Então, entendam isso. Pode passar. Como que a gente vai conseguir? Aqui, ó. Estabelecer 3 horários no dia para checar o celular. Ah, eu trabalho no celular, então divida. Trabalho, o momento de trabalhar não é o momento de estar rolando feed no Instagram, no TikTok, no YouTube, no que for. Hora de trabalhar. Quem trabalha com computador e internet. Agora é a hora de eu ver as minhas coisas. O meu WhatsApp, responder pessoas, ver algum vídeo que eu gosto, um podcast, uma coisa assim. Agora é a hora. Você pode separar. Aqui. Isso também está naquele estudo lá do Steve e da Kate, viu? Eles trouxeram tudo aqui. Que o melhor seria o máximo 3 vezes no dia. O máximo, estourando. E aí você estabelecer ali. Você pode dividir. Ali não estava o tempo não, mas eles falam que você pode dividir. X tempo, também não é muito tempo, meia hora, 1 hora, 2 horas, depende de cada pessoa da necessidade. De manhã, mais um tempinho ali, meio-dia, ou de tarde, e outro de noite. É o tempo de você checar. Por quê, gente? O que está acontecendo? O celular está mandando na gente. Não é a gente que manda no celular. É o celular que manda na nossa vida. Um aparelho, gente, eletrônico, um negocinho desse está mandando na sua vida. E não é só isso não. A gente deixa um doce mandar na nossa vida, um chocolate mandar na nossa vida. Uma menina que a gente está gostando, uma menina que a gente está gostando, mandar na nossa vida. A gente não... A gente deixa coisas super... Vamos pensar aqui, um brigadeiro mandar na nossa vida, um celular mandar na nossa vida, gente. Mandar na nossa vida, é ele que dita. O que a gente faz, o que a gente é viciado, o que eu gosto, o que eu deixo de gostar, quem que eu sigo, quem que são as pessoas que eu gosto de olhar, assim, ver a vida delas, me inspirar. Eles que estão guiando a nossa vida. E aí, outra coisa muito importante para conseguir se conectar com o equilíbrio é ter 2 horas por dia de aparelhos, ou 2 horas por dia sem nada de conexão, sem televisão, sem estar com a internet ali. O que você vai fazer? 2 horas, mínimo por dia. É pouco, mas eles falam, tipo assim, para quem trabalha com celular, com computador, pelo menos 2 horas por dia. Se puder mais, melhor. Mas todo mundo, 2 horas por dia, sem, o que vai fazer? Ah, não tenho vida. Tem até um rapaz que ele contou, um homem, que ele mora nos Estados Unidos e aquela casa toda, né, cheia de coisa tecnológica, que lá é ainda mais fácil para ter do que aqui. E aí, ele cheio de coisa, de computador, ele trabalha com internet e tal. E aí ele falou que faltou energia na casa dele, no bairro dele. Faltou energia. E aí ele falou que, e agora? Como é que eu vou trabalhar? Não consigo trabalhar. Aí ele, vou colocar meu celular para carregar enquanto isso, né? Enquanto eu fico sem fazer nada. O celular não carrega. Aí, ele, vou fazer um café. Aí ele tinha uma cafeteira elétrica. Ixi, não vai fazer café. Aí ele ficou assim, meio sem saber o que fazer. E agora? Aí ele falou que sentou na mesa da cozinha, assim, no balcão, uma banqueta, né, no balcão da cozinha, e foi conversar com a esposa dele enquanto ela fazia comida. Ele falou, gente, foi ali que eu me lembrei o quanto que minha esposa é legal. O quanto que ela é boa de conversa. Olha só, casados, morando na mesma casa, há muito tempo, não tinham conversas profundas. Por quê? Porque as telas não deixavam. E o foco total, para a gente conseguir conectar com o equilíbrio. O que seria esse foco total? Não multitarefas. Vamos lá. Agora é a hora, quer ver eu pegar vocês? Agora é a hora de ir no banheiro. Estou com vontade de ir no banheiro. É usar o banheiro, não é mexer no celular sentado na privada. E aí você fica lá 20, 30 minutos lá dentro atrapalhando os outros. Agora é a hora de comer, ter aquela refeição, é hora de sentar para comer, para sentir o sabor dos alimentos, para mastigar. Não é ficar olhando lá enquanto nem sente o sabor dos alimentos, e aí, como a gente não está comendo com consciência, com foco, a gente come mais.
E aí a gente vai ganhar mais peso, às vezes ficamos novinhos, às vezes tem gente que não tem problema com peso ainda, mas vai comer mais de forma desequilibrada e isso também incita o desejo de comer coisas que não são boas, né? Que são cheias de gordura, de açúcar. Pode falar, André. Tinha uma menina que fez um estudo que ela chegava na creche, ela comia, almoçava, chegava na creche e estava com fome. Por que tá com fome? Ela ficava assistindo TV durante a comida. Tirou, ela chegava saciada. Ela acabou de comer, chegava na creche e estava com fome. Então a saciedade, o seu cérebro ele não capta, não manda sinais que está saciado. Porque ele não estava focado na refeição. Então vamos lá, vamos forçar o nosso cérebro. Agora é hora de estudar. Agora é hora de comer, agora é hora de ir no banheiro, agora é hora de tomar banho, agora é hora de trabalhar. Cada um, agora é hora de mexer no celular. Agora é a hora de assistir alguma coisa interessante que seja equilibrada, como um podcast, como um documentário, com os amigos, com os familiares. Às vezes não. E como saber o que eu posso assistir? Algumas perguntinhas que vão ajudar aqui vocês. Aí eu vou encerrar. Não vai dar tempo de mexer para tratar música, mas a gente tem que encaixar em outro momento. Como a gente vai saber se é apropriado para eu assistir? Esse conteúdo vai contra a minha fé? Os princípios que eu tenho? Tem alguma coisa que vai contra os meus princípios? Nós somos templo do Espírito Santo. No templo do Espírito Santo, é aceitável esse tipo de coisa, esse tipo de informação? Sede santos como eu sou santo. Isso vai me santificar? Ou vai me afastar mais ainda de Deus? Promove, incentiva o pecado? Vai me fazer ver o pecado como coisa normal? Tem nudez, sexo, traição, mentira, adultério, falsidade, palavrão, feitiçaria, bruxaria? Se tem, e aí? Qual é a resposta? Hoje eu não assisto mais filmes, nenhum, nem bíblico, não assisto série, já tem anos, tá? Já venci, já tem anos. Mas, você assiste o quê? Gente, eu aprendi um gosto por documentário bom, coisa boa. Informação relevante, que me deixa mais inteligente, não me faz perder tempo. Você aprende a gostar. Isso que é interessante. A gente exercitando ali, o fazendo e refazendo, a gente aprende a gostar. E tem documentários sobre vários assuntos. Documentários, podcast. Eu sou viciada em podcast. Viciada não sou viciada não. Mas eu escuto com frequência, assim, acho que uns 2, 3 por semana. E gosto muito, e sempre podcast, assim, aprende muito, né? Pelo menos eu aprendo muito, gosto muito. E também gosto de ver algumas coisas, por exemplo, um vídeo de viagem, né? Acho que muita gente que gosta. Esses vídeos de viagem no YouTube, assim, da pessoa ir para tal lugar, e conhecendo e tal. É uma coisa que você tem uma coisa ali produtiva ali, de certa forma também dá para filtrar ainda. Tem muita coisa que a gente precisa filtrar. Mas, gente, nós podemos nos conectar com equilíbrio. Eu espero que com essas poucas informações aqui, com esse pouco tempo que nós tivemos, vocês consigam ter tido aí um mínimo de entendimento, de buscar esse equilíbrio para se conectarem, para utilizarem as telas de forma saudável. Deixa eu ver aqui. Acho que eu já vi esse. É esse mesmo. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se pegará a mim. Olha só, o que Davi disse. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Que essa aqui seja a sua oração também. Eu vou pedir aqui para a Marisa cantar uma música. A Joyce? Ah tá, perdão. Joyce vai cantar uma música aqui pra gente. Enquanto ela estiver cantando a música, faça a sua oração e fale com Deus exatamente. Agora, seja sincero, vou te chamar para um momento de sinceridade. Fala assim com Deus: Senhor, eu gosto muito disso.
disso, dessa série, desse tipo de filme, dessas coisas. Me ensine a gostar do que o Senhor quer que eu goste. Ok? Combinado? Fale isso com Deus agora, neste momento. Bom dia a todos. Assim como a Mayara falou, nós possamos estar meditando nisso e lembrando também que Cristo nos mandou sermos luz aqui nessa terra. Então, a partir do momento que nós meditarmos nisso, mudarmos isso no nosso caráter, nós vamos ser luz, vamos refletir a luz de Cristo aqui nessa terra para as outras pessoas também. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou como cidade elevada. Ele nos edificou para libertar o cativo e vista ao cego trazer. Em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo teu querer. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou como cidade elevada. Ele nos edificou para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido e em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo teu querer. Abre os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Amém. Muito obrigada, Joyce, pela música. Agora eu convido cada um de vocês para se colocarem de joelhos para a gente fazer a oração. Senhor Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias. Te agradecemos, Senhor, porque tu és Deus, porque o Senhor nos escolheu, porque nós estamos aqui. Eu te clamo, Senhor, que o Senhor faça cada jovem que está aqui, cada adolescente, cada juvenil, que o Senhor fale as mentes de cada um aqui, de acordo com as suas necessidades. Que eles entendam, ó Pai, a tua vontade, que eles sintam o teu chamado, ó Pai, de
leal contigo, de entregarem as suas vidas, de fazerem a tua vontade, que eles percebam onde estão falhando e que o teu Santo Espírito lhes encha de poder para que eles possam vencer, Pai. Te clamo, ó Deus, que filmes, séries, novelas, uso de telas, essas mídias, a partir de agora, para quem não era, que passe a ser um objeto de reflexão, de equilíbrio, de seriedade, que não venhamos mais olhar isso como de forma supérflua, de qualquer jeito, só pegar e abrir o celular ou ligar uma Netflix, ou o YouTube, que venhamos, Senhor, aprender a nos conectarmos de forma equilibrada, a usar as redes sociais para benefício da nossa alma e de tantas outras pessoas que perecem no pecado, Senhor. Nós te rogamos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ó Pai, não permita que esses jovens saiam daqui desse congresso sem ter um encontro contigo. Trabalha, Pai, na vida de cada um deles, Senhor. Eu te amo. Em nome de Jesus. Amém.